Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não se recorda jamais do mal que aqui pratiquei. Hoje eu sigo contente, Cristo Jesus, o meu Rei. Não se recorda jamais do fardo de pecados meus. Graças a Deus sou um crente, sou crente, graças a Deus. Não se recorda jamais, não se recorda jamais do mal que aqui praticava. Aleluia, hoje tenho paz. Não se recorda jamais dos atos de abominação. Hoje eu sigo cantando com Deus no meu coração. Não se recorda jamais de tudo de mal que já fiz. Hoje distante do mundo, eu sou um homem feliz. Não se recorda jamais, não se recorda jamais do mal
Certa feita, respondendo perguntas de um jornalista, enfrentando o interrogatório de um jornalista por quase 1 hora, ele, por fim, quis me apanhar sobre o assunto do transplante. A coisa estava no auge. Transplante de coração, transplante de rins. E o João Boiadeiro estava comendo ovos fritos e, pelo que ouvi, até tomando cachaça com o coração de outro. Isso ficou na história. Nós temos até uma moda sertaneja em torno do assunto, que é até muito bonita, muito triste, não é? Muito bem, então ele disse, o jornalista disse: bom, pastor, a ciência vai transplantar o cérebro. E agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Quando a ciência tirar o cérebro de um homem que não fuma, que não bebe, que não mente, que não prostitui, e colocar ali o cérebro de um mentiroso, de um adúltero, de um fumante, beberrão, qual vai ser o comportamento daquele homem crente que recebeu o cérebro de um descrente? Jesus disse que não era para nós pensarmos o que haveríamos de responder quando estivéssemos diante de tais circunstâncias. E ele cumpre a sua palavra. Naquela hora parece que eu me vi num aperto tremendo. Então aquele homem ia pensar com o cérebro de um fumante, que antes era um crente, tinha um cérebro de um crente, pensava como crente, agora ia pensar com o cérebro de um fumante, de um beberrão, de um adúltero, de um mentiroso. Mas me veio no espírito na hora o socorro. A ciência pode transplantar até mesmo o cérebro, coração e todos os órgãos, mas nunca poderá transplantar o espírito do homem, a sua alma. O homem é composto de corpo, alma e espírito. No corpo o homem pode trabalhar, pode trocar órgãos, trocar braço, cérebro, olho, coração, rins. Mas na alma, no espírito, só há um que pode. Mas ninguém, não é o doutor fulano, nem o cientista ciclano, nem quem quer que seja. É o autor e o consumador da fé. É o mesmo que o senhor me perguntar: bom, aquele carro tinha um motorista que fazia isto, aquilo outro. Era um motorista que o dirigia para determinados lugares ilícitos e para determinados fins negros, horríveis. Depois ele vende aquele carro e aquele carro vai parar na mão de um homem idôneo, de um homem sincero, de um homem que ama as coisas honestas, de um crente. Aquele carro não vai andar mais para aqueles fins que ele andava antes, não vai servir mais para aquilo, vai servir para outras coisas, para conduzir a família. Por isso, quando se compra um carro usado, deve consagrá-lo a Deus, santificá-lo. Quando se vai dormir num quarto de hotel, qualquer coisa, deve se ajoelhar antes, expulsar espíritos adúlteros, de crime, de roubo, de desastre, destas coisas todas, não com superstições,
Mas o crente que ora com convicção, consagra e santifica a sua comida, onde quer que seja, num restaurante, em qualquer lugar. Então, se ele consagra a sua comida, ele deve consagrar a sua casa, o seu leito, a cama onde ele vai dormir na viagem, o carro deve ser consagrado ao Senhor. Muito bem, amados. De todos os modos, o que manda é o piloto. E no caso deste veículo humano, é o piloto, é o homem da máquina lá embaixo que manda. É a alma, que é a natureza do espírito. E quando nós tomamos a idade da consciência, logo nós manifestamos a natureza de nossos pais, que herdamos como tradição dos nossos pais. Mas, se aquela alma é uma semente que vem de Deus, ou mais cedo ou mais tarde, aquela semente deverá manifestar a sua natureza, vinda de Deus. Por muito tempo a semente pode ficar na terra seca. E somente quando cai a água é que ela brota, ela germina e mostra a sua qualidade, a sua natureza. Por muito tempo a semente do lírio fica dentro do lodo, mas um dia ele brota e o sol o chama para fora e manifesta a sua beleza, a sua formosura, manifesta o seu perfume e oferece suas virtudes para as abelhas que buscam nele o ingrediente especial para o mel. Oh, sim, o profeta de Deus, fugindo dos bailezinhos que seus pais faziam em sua casa, ele passava a noite no mato. E um dia ele pôde ver ali uma florzinha, num lugar que antes ele tinha feito fogueira ali, acendido fogo para passar a noite. E logo depois do fogo veio a neve. Então aquele pedaço de terra, aquela porção de terra ali tinha sofrido fogo e neve, gelo. Mas no determinado tempo, ele chega ali e vê uma florzinha e pergunta para a florzinha: onde estava você, florzinha? Que não morreu com o fogo? Que não morreu com o gelo, com a neve? Onde estava você? Estava escondida, hein? Você estava lá dentro, hein, florzinha? Em forma de uma semente, guardada, escondida. Mas agora você está aqui manifestando sua beleza. Onde estava você, florzinha? Oh, meus amados, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Isso é que é o Evangelho. Isso é que é o segredo de Deus. A natureza do crente, do verdadeiro cristão, é manifestada justamente através da palavra de Deus, que é a água que cai sobre a semente que estava ali no seio da terra, que estava ali no lodo, que estava ali no pecado, que estava ali num corpo, num veículo que, por tradição, manifestava somente o pecado. Como São Pedro disse, não foi com ouro e nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, falamos em ovelha, falamos em cordeiro.
e estamos falando em natureza, então deve-se pensar muito na natureza do Cordeiro. Como cristãos, como filhos de Deus, devemos herdar a natureza do Pai. Como filho herda a natureza do Pai, terreno, naturalmente, o seu físico. Pedro está dizendo que nós herdamos dos nossos pais. Mas se somos filhos de Deus, então herdamos a natureza de Deus. Ele diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Isso é de chamar a atenção daqueles que de fato gostam e amam a verdade, e buscam esta água que rega a sua natureza, vinda de Deus. Se manifestamos a natureza dos nossos pais terrenos, então devemos manifestar a natureza do nosso Pai Celestial, que sobrepuja, que vence a natureza terrena. Como Paulo disse aos Colossenses, ele diz assim: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. A essas alturas ele já está mostrando o que esses membros, o que essa carne manifesta de uma maneira natural. Aos Romanos capítulo 8, versículo 6, ele diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Precisa de uma mortificação. Então, você sabe para o lado que a árvore está pendida, é o lado que ela vai cair. E se a inclinação da carne é inimizade contra Deus, você vai cair contra Deus. Se você morrer na carne, é necessário nascer de novo. Isso não quer dizer de maneira alguma reencarnar-se. Você reencarna 10 vezes, 20 vezes, e nasce 10 vezes, 20 vezes pecador, mentiroso, adúltero. Nasce homem todas as vezes. Carne. Se nasceu carne, nasce com a carne a mesma coisa, inimizade contra Deus. Nascer do Espírito é aquilo que São Paulo disse, com experiência própria. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava, que prostituía não prostitui mais. Deixa o viciado o seu vício e se liberta pelo poder de Deus. Apesar de tudo isso ser santificação apenas, ser a limpeza de um vaso, de um copo que saiu lá do barro, mas assim mesmo ele ainda fica vazio, como muitos santos estão aí vazios. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas enfim, qual é a natureza que nós devemos ter? A Bíblia toma tipos. Vocês podem dizer: esse profeta, esse pregador é um tipologista apenas. Jesus foi assim. Ele tomou o cordeiro. João Batista apontou o cordeiro de Deus. Os apóstolos fizeram isto. A Bíblia toda toma a natureza. Paulo chegou a dizer que a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. É uma Bíblia aberta. De onde vem você, Rosinha? Onde você estava durante a neve? Onde você estava durante o fogo? Onde estava você, Maria Madalena? Onde estava você, ladrão perdido? Ali está uma semente escondida.
semente de cordeiro. Nós temos aprendido que o cordeiro estava ali sendo lavado. O cordeiro era lavado antes do sacrifício. Estava ali João Batista e Jesus dentro do rio. E não desceu uma terceira pessoa sobre Jesus, mas desceu o próprio Pai dizendo: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. O Espírito Santo em forma de pomba, não de pessoa, representando a ave mais pura que há no espaço, a pomba. A ave que não tem amargura, não tem fel, e que não come carniças, descendo sobre um lobo revoltado, murmurador, pretensioso, sobre um artista que se punha diante da multidão a pedir dinheiro e enganar o povo. Não, descendo sobre um cordeiro, o animal mais obediente, a ave mais pura, descendo sobre o animal mais obediente. Você pode pensar em ter o Espírito Santo fora da condição que Jesus estava naquele instante quando o Espírito Santo desceu sobre ele? Revestindo-o para quê? Para subir nos palácios e representar a igreja lá em cima? Acorda, povo de Deus! Desperta! Foi para levar aquele cordeiro para o matadouro, para o sacrifício. Além de ser puro, era cheio do Espírito Santo. Ali estava o próprio Deus encarnado, manifestando Pai, Filho e Espírito Santo. Ele era Pai da eternidade, Ele era Príncipe da paz, Ele era Conselheiro, Ele era maravilhoso, Ele era a estrela da manhã, Ele era o lírio dos vales. Mas tombado, derrotado daquele jeito, era Deus. E ninguém pode ver Deus a não ser em pessoas que busquem com toda a sua alma, com todo o seu espírito, ser como Deus, serem como Deus. Seria presunção? Não. Ele derramou a sua natureza sobre sua igreja, não pelo mérito dela, mas pelo seu próprio mérito. Ele derramou a sua natureza sobre seus filhos. Oh, que o Senhor possa operar isto nesse instante, enquanto nós o pedimos concluindo esta palestra. Senhor, derrama sobre nós a natureza do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A imagem de Deus se nos fez por amar, para a glória divina
Mas o homem falhou e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder da eternidade, pois Deus planejou a redenção da cruz ao pecado. E da glória dos céus ele ao mundo desceu, pra de novo nos legar a imagem de Deus. Sim, eu creio, Senhor, que és o meu Salvador. Meu pecado tirou, mas o preço pagou. Viverei pra cantar tão real salvação. Minha vida hei de dar, também meu coração. Nunca compreenderei tão grande amor que o seu filho deu ao pecador. A imagem de Deus com fervor louvarei, e enquanto eu viver